Quando nós vamos para os dias atuais, nós olhamos que, na verdade, nós temos hoje muitas pessoas, inclusive políticos, que prometem muitas coisas, né? E nós estamos em um ano agora eleitoral, onde os políticos estão mais ainda na rua, perto das pessoas, e às vezes essas promessas não se cumprem da forma que muitas vezes eles tanto prometem para a gente. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós temos uma promessa que muito guarda em nós, o nosso coração, e naquilo que nós tanto almejamos, que é a volta de Jesus. Eu queria falar com vocês hoje, o tema do nosso estudo é: qual é o sinal da volta de Jesus? Eu sei que vocês provavelmente possam me dar uma lista de sinais que a Bíblia fala, mas eu queria hoje atentar a um sinal específico na qual Jesus tanto deixa claro para nós. Quando nós vamos para a Bíblia e nós olhamos então o Evangelho de João, eu queria convidar você para pegar aí a sua Bíblia agora e nós vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14, é o momento em que Jesus agora tem uma conversa de despedida com os discípulos. Afinal de contas, é o momento que Jesus agora está ascendendo aos céus e ele tem uma conversa ali com seus discípulos, confortando eles. João 14, verso 1 em diante. Olha só o que diz ali. Ele fala assim no verso 1, olha: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse verso que nós acabamos de ler, que é o verso número 3, ele deixa clara a promessa que Jesus vai voltar. Esse foi o momento exato em que Jesus diz: olha, eu estou indo. Em que local era que Jesus estava agora neste momento? Jesus estava neste momento no Monte das Oliveiras. Guarda bem essa informação. Ele estava no Monte das Oliveiras. Por que eu quero que você guarde essa informação? Porque o contexto que nós vamos agora falar sobre os sinais da volta de Jesus, ele também vai a esse mesmo local. E o que é interessante, pessoal, bom dia, feliz sábado. O que é muito interessante para nós, nesse contexto em que Jesus agora aplica essa promessa dele da volta de Jesus, é que ele está no Monte das Oliveiras. Tudo bem, meu querido? Feliz sábado. Quando nós olhamos para isso, e essa promessa no Monte das Oliveiras, nós vamos ver depois adiante que anjos aparecem, porque os discípulos agora olham para Jesus indo embora e eles ficam tristes, né? E os anjos aparecem e dizem o que para eles? Vocês lembram? Os anjos olham e dizem assim: olha, pessoal. Exatamente. Ou seja, os anjos vão dizer assim: pessoal, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão olhando com essa tristeza? Fica tranquilo, porque o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir vai voltar. O que é interessante nisso aqui é que agora Jesus tem uma conversa anterior a eles, e essa conversa anterior que vai então chegar à nossa conclusão do estudo de hoje. Eu quero convidar você agora para andar um pouquinho mais agora na Bíblia, e nós vamos ali no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 23. Mateus, capítulo de número 23. Nós vamos ler ali os versos finais, ali, verso 37 em diante do Evangelho de Mateus. E aí eu vou pedir para você deixar sua Bíblia abertinha aí em Mateus, porque nós vamos andar um pouquinho sobre esse contexto da resposta de Jesus aos discípulos. Mateus capítulo 23, verso 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Olha só que interessante. Jesus agora está olhando para onde? Para Jerusalém.
E agora, olhando para Jerusalém, ele tem pena, porque ele olha para Jerusalém e ele fala assim: olha, quantas vezes eu dei oportunidades, quantas vezes quis eu colocar vocês debaixo das minhas asas, cuidar de vocês. Mas agora Jesus olha naquela situação de uma cidade na qual tanto almejava o Messias, por fim o negá-lo. E Jesus olha para aquilo, e agora ele faz uma afirmação, e a afirmação está no verso 38. Qual é a afirmação? Que aquele local ficaria deserto. Agora, note uma coisa, nós estamos falando de qual cidade? Jerusalém. Jerusalém era a capital da nação. Jerusalém era o local onde eles iam comprar coisas. Era a cidade que eles tinham de mais, assim, viabilidade para todos. Então, quando Jesus faz uma afirmação dessa, de que aquele local ficaria vazio, isso, de repente, e eu imagino que toda certeza aqui com os versos que nós lemos, os discípulos ficam preocupados. Porque se Jesus agora fala para eles que aquele local não ia ter mais nada ali, que ia ficar vazio, há uma preocupação. Porque os discípulos falam assim: como assim? Jerusalém, a cidade que a gente tem como referência, uma cidade grande, como isso aqui vai acabar em nada? Como isso aqui vai ficar vazio? Agora, o que é mais interessante é a continuação. E lembre que a nossa introdução desse estudo é qual é o sinal da volta de Jesus. No verso 1 do capítulo 24 agora, você vai ver uma coisa interessante. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Note uma coisa agora, pessoal. No capítulo 24, os discípulos parece que não entendem o que Jesus havia falado nos versos anteriores, de que Jerusalém ia ficar vazia. E é agora que no verso 1 e 2 que nós olhamos, os discípulos vão até o templo e começam a mostrar para Jesus as construções. Imagina a cena. Parece que os discípulos estão dizendo assim: olha, será que Jesus está falando sobre isso mesmo? E eles começam a apresentar: Jesus, olha aqui o templo, essas aqui são as construções, isso aqui nós queremos fazer, aquilo ali vai ser um local. E aí agora Jesus olha para eles e fala assim: pessoal, vocês não entenderam, não? Eu estou parafraseando aqui para a gente entender mais, né? Mas era uma forma de que Jesus falasse assim: pessoal, vocês não estão entendendo? Eu acabei de dizer para vocês, é isso aqui mesmo, ó. Tudo isso aqui vai ser derribado, destruído. E ainda ele diz assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Agora, o que é interessante nisso aqui é que assusta mais os discípulos agora. Porque agora eles têm uma afirmação direta daquilo que eles estavam pensando anteriormente. Jesus está falando sobre Jerusalém, que vai ficar deserta, e agora ele está falando que isso aqui vai ser tudo destruído. Como assim? Agora, há uma coisa bem interessante aqui, que às vezes a gente não vê, no verso 3, olha só. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão todas essas coisas. E agora vem a pergunta introdutória do nosso tema de hoje: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vocês perceberam uma coisa aqui? Do verso 2 ao verso 3, o que vocês perceberam aqui? Olha só, no verso 2 que a gente leu, quando ele estava mostrando as construções do templo para Jesus, na qual ele dizia que tudo aquilo ia ser destruído, eles estavam onde mesmo? Eles estavam no templo em Jerusalém. E no verso 3, estão aonde agora? No Monte das Oliveiras. Note uma coisa, às vezes entre verso ali e outro a gente não acaba percebendo isso. Mas do verso 2 ao verso 3 há uma mudança de espaço. Neste momento agora, eles saíram, olha só, do verso 2 ao verso 3, eles tiveram que percorrer do templo até o Monte das Oliveiras. Então eles estiveram ali aproximadamente
Eu não me lembro certo, ali é coisa de 7 a 10 quilômetros, não me lembro. Mas esse processo de tamanho, de espaço, que eles saem do templo até o Monte das Oliveiras, eu imagino os discípulos agora, um perguntando para o outro, o que será que Jesus está dizendo? O que será que Jesus está dizendo? O que será que Jesus está dizendo? E no verso 3 agora a gente vê que os discípulos têm uma conversa em particular com Jesus. Porque eles chegam em Jesus e agora eles querem saber exatamente. Eles tiveram duas afirmações. Lá que Jerusalém, Jesus olhava, lamentava, e ele falou que aquilo ali tudo ia ficar deserto. Depois agora, ao mostrar as construções do templo, Jesus fala que ali não ia ficar pedra sobre pedra, mas agora no verso 3 que a gente acabou de ler, no Monte das Oliveiras, ele fala assim, Jesus, vem cá, conta pra gente, em particular, só nós, conta pra gente, qual é o sinal da tua vinda? Eu imagino que esse espaço de tempo, os discípulos foram pensando entre eles assim, de repente em um silêncio, exatamente. Você vai acontecer. E agora eles começam, né? Eu fico imaginando aquele silêncio e eles andando do monte, do templo ao Monte das Oliveiras, né? Eu fico imaginando eles chegando, indo pelo caminho, e eles falando assim, o que será que Jesus está querendo dizer com isso? Jerusalém, a capital, a cidade mais popular que tem, vai ser destruída, não vai ter nada? Como assim? Mas é agora que lá no Monte das Oliveiras, que eles chegam em Jesus e falam assim, conta pra gente qual é o sinal. E o que é interessante aqui, e é por isso que eu trouxe vocês a entender essa ideia nossa de sinal, porque a pergunta dos discípulos, ela está no singular. Eles perguntam sobre o sinal. E ele diz assim, qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Acontece que os versos vão se desdobrando agora e Jesus fala uma porção de sinais. E esses sinais, às vezes, a gente carrega hoje como sinais da volta de Jesus. Sinais como esse que nós vamos ler agora, falando dos últimos dias, sobre falsos profetas, guerras, fomes, terremotos. Mas a pergunta inicial dos discípulos é, qual é o sinal? Note uma coisa, a pergunta dos discípulos de Jesus agora é feita no particular. E eu queria que você agora se colocasse na história, na situação. Porque afinal de contas, quem são os discípulos atuais hoje? Somos nós. Nós somos discípulos nos dias atuais. Acontece que essa conversa de Jesus com os discípulos foi feita em particular. Foi uma conversa entre Cristo e os seus discípulos. Não tinha multidão, não tinha as pessoas aglomerando, era Jesus e os seus discípulos. Se essa conversa era entre Jesus e os discípulos, essa conversa também é uma conversa particular entre Jesus e nós hoje. A pergunta dos discípulos é, qual é o sinal da tua vinda? Guarda isso. Qual é o sinal da tua vinda? Vamos junto aqui agora. Verso 4, vai dizer assim, ó. E eles respondeu, vede que ninguém vos engane. Verso 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muito. Verso 6 vai dizer assim, ó, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O que é interessante nessa fala entre Jesus e os discípulos é que Jesus agora começa a falar um monte de sinais, mas ele fala, não é o fim. Era como se você fosse preparando alguém para realmente falar aquilo que veio a pergunta inicial. E ele vai dizendo assim, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter guerra, vai ter rumores de guerra, vai ter terremotos, vai ter falsos profetas, mas ainda não é o fim. É a mesma coisa, Jesus está dizendo assim, olha, tem isso, tem aquilo, mas ainda não é o sinal. Acontece que todos esses sinais que a gente vai ler agora, eles acontecem mostrando a proximidade da volta de Jesus. Entenderam? Proximidade da volta de Jesus. Mas ainda não foi respondida a pergunta dos discípulos. Qual é o sinal da tua vinda?
Olha agora para você ver o verso de número 7. Diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Mais uma vez, Jesus repete, pessoal, vai acontecer guerra, nação contra nação, fome, terremoto, mas isso ainda é o princípio. E ele vai discorrendo ainda. E a gente vai ver agora no verso 9, vamos ler juntos os versos seguintes, vão dizer assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará a quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora vem o verso 14. E o que o verso 14 diz? Muito conhecido por nós, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. No verso 14, Jesus vai deixar claro para nós que o que, pessoal? Eu deixei uma foto aqui para vocês verem, terem uma noção do Monte das Oliveiras, em um olhar ali para onde era o templo, né? Hoje, onde tem aquela igreja hoje lá. Então, olha que interessante, né? Para a gente ver essa declinação, né? Do Monte das Oliveiras, eles enxergavam Jerusalém, eles enxergavam onde era o templo, e eles olhavam para aquilo vislumbrando, né? Será que é isso mesmo, Jesus? Tudo aquilo vai acabar, isso não vai ter mais nada. E o que é interessante aqui, pessoal, é que do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, nós temos aqui um cemitério judeu, né? Isso aqui é um cemitério ali, muito conhecido por eles, muito preservado por eles, né? E lá de cima eles olhavam, né? Do Monte das Oliveiras, eles olhavam para as construções do templo. E foi de lá de cima que eles tiveram uma conversa com Jesus, perguntando sobre o sinal. E o que é interessante aqui, os judeus que enterram aqui os seus entes queridos nesse cemitério, note que tem uma coisa diferente aqui, né? Não tem, como nós nos dias atuais, flores, né? Tem muita flor igual a gente costuma levar. Os judeus, na verdade, eles não se limitam a isso, mas em cima desses túmulos aí, eles levam uma pedra. Toda vez que eles vão lá para visitar, eles levam pedras. E por vezes, em cima desses locais, são cheios de pedrinhas. Eles mostram que, na verdade, todos são iguais e que a pedra é algo que vai ficar ali por anos, que é mais lembrado, e eles acabam fazendo isso. Agora, uma coisa interessante, eu queria que vocês recordassem o que a gente falou aqui. O que aconteceu no Monte das Oliveiras quando Jesus faz a promessa? Ele ascende aos céus, ou seja, ele vai para o céu, em João 14, e exatamente no local do Monte das Oliveiras. Lembra a resposta dos anjos para aqueles homens? A irmã bem nos disse que os anjos disseram que, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Então a crença dos judeus é que Jesus volta ali, exatamente no Monte das Oliveiras. E isso faz bem sentido deles deixarem o cemitério bem próximo ali. Porque eles acreditam que o Messias volta pelo Monte das Oliveiras, ali tem um portão ali que hoje é fechado, mas que eles acreditam que o Messias vai entrar por ali e ele vai ressuscitar os mortos. Então é por isso que está ali o cemitério judaico, porque eles acreditam que o Messias virá e quando ele voltar, ele vai então ressuscitar os primeiros cristãos. Agora, o que eu disse para vocês sobre isso é que ali no Monte das Oliveiras, Jesus, então, voltaria por ali. Quando nós olhamos agora toda essa questão que nós acabamos de falar, nós vemos que, na verdade, o sinal principal da volta de Jesus, e ele deixa bem no singular também, na verdade não são todos os sinais que a gente acabou de dizer aqui. Não são as guerras, não são fomes, não são pandemias. Na verdade, tudo isso são sinais que aconteceriam antecedente à volta de Jesus. Mas o sinal que ele deixa muito claro para nós é o quê? O sinal principal não está no avanço do mal, mas o final principal está na pregação do Evangelho eterno. Esse é o sinal principal.
Acontece que, ao falar com os discípulos, eles parece que não entendem aquilo que Jesus quer realmente aplicar para eles. E às vezes isso pode acontecer com a gente também, porque por vezes, irmãos, a gente olha para tantas coisas que acontecem no mundo atual e a gente coloca isso como o sinal da volta de Jesus. Eu não sei vocês, mas no ano de 2019 e 2020, onde nós tivemos a Covid-19, foi o momento onde o povo mais orou. No período da pandemia, eu recebia mensagens de todo lado, de um monte de gente fazendo corrente de orações. A internet estava cheia disso. Políticos, pessoas que nem eram cristãos, fazendo corrente de oração, porque estavam com medo de tudo aquilo que nós estávamos vivenciando. E apontavam isso como um sinal. Jesus está voltando, Jesus está voltando. É a volta de Jesus. Os sinais que Jesus deixa claro para nós aqui, eles vão anteceder a volta de Jesus, vão acontecer, mas ele não declara que isso é a volta de Jesus. O que declara certamente é a pregação do evangelho para todo mundo. Então, o que nós deixamos claro aqui, ao entender esses versos que nós acabamos de ler, é que a volta de Jesus não se dá pela maldade que avança ao mundo. Mas o sinal da volta de Jesus, ele vem pela ação do Espírito Santo, através do povo de Deus, que vai proclamar as bem-aventuranças da volta de Jesus para o mundo. E os discípulos não entendem isso. Os discípulos não entendem isso. Por que a gente sabe que o discípulo não entende isso? Porque a resposta de Jesus, ela se delonga por todo o capítulo 24, por todo o capítulo 25. Parece que Jesus está querendo, de alguma forma, explicar, e eles ainda não entendem sobre isso. Note uma coisa. Quando nós vemos aqui sobre o verdadeiro sinal, e nós olhamos agora todas as parábolas que Jesus continua contando para eles, nós vamos ver que eles não entendem sobre isso. Jesus deixa claro, olha, a pregação é o sinal. E Jesus agora precisa contar um monte de parábolas. Se você olhar um pouco aí na sua Bíblia, você vai ver que Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem, ele vai falar sobre a parábola da figueira, ele fala sobre a parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens, e por fim ele vai falando ali sobre o grande julgamento. Por que Jesus precisou falar todas essas parábolas em decorrer da resposta dele? Por que Jesus contava parábolas? Para que de alguma forma as pessoas entendessem um pouco melhor de acordo com aquilo que eles viviam na época. Parábola é a mesma coisa de eu contar uma história ilustrativa para vocês e através dessa história, olha, eu entendi melhor agora. Jesus contava isso. E as parábolas que Jesus contou a partir da resposta dele foi para tentar colocar na mente dos discípulos aquilo que eles perguntaram. Qual era a pergunta dos discípulos mesmo? Qual é o sinal? Qual é o sinal da tua vinda? E Jesus conta uma parábola, 2 parábolas, 3 parábolas, e ele vai dizendo, pessoal, olha só, ele vai falar, parábola da figueira, vigiem, ninguém sabe. Ele vai dizer, olha, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, mas vocês precisam estar preparados, se preparem. Entretanto, nessa preparação, não é para vocês ficarem parados. Nessa preparação para a volta de Jesus, não fiquem parados. Ele fala isso na parábola dos talentos, por exemplo. E ele vai dizer assim, olha, aquele que recebeu algo de Deus, que são os talentos, quando ele voltar, precisa ser multiplicado. Ou seja, quando Jesus volta, você precisa entregar algo para ele, daquilo que ele já deixou com você. De alguma forma, em todas essas parábolas, Jesus estava enfatizando, eu volto, mas até a minha volta vocês precisam continuar pregando. Vocês precisam pregar sobre a volta de Jesus, vocês precisam anunciar a outras pessoas. Agora, nós vamos atentar a uma dessas parábolas. Nós não vamos correr em todas elas, mas para nós entendermos todo esse contexto, eu queria que você lesse comigo a parábola das 10 virgens, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Olha o que diz no verso 1 ali.
É uma parábola bem conhecida por nós, mas eu acredito que ao final você terá uma outra visão sobre essa parábola. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ela para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Parece que agora Jesus, além de falar para eles diretamente sobre o sinal, ele conta uma história. E essa história era a mesma coisa de Jesus ter falado assim: olha, se vocês não entenderam nada, essa é para mim desenhar para vocês tudo. E ele conta a parábola das 10 virgens. A parábola vai falar sobre mulheres que estavam aguardando a vinda do noivo. E ele deixa bem clara a descrição agora. Vocês estão aguardando quem? Vão aguardar quem? A vinda de Jesus, a volta dele. E agora ele argumenta isso com essa metáfora, usando essa ideia de parábola para que eles possam entender. E o que é interessante agora é que Jesus fala sobre um casamento. E esse casamento, naquela época, era bem interessante a forma que eles faziam. Bem diferente da de hoje, o noivo precisava preparar todo o local. E ao preparar todo o local, ele precisava deixar tudo iluminado. E ele iluminava toda a casa dele, todo bem bonito. E depois que ele terminava de fazer isso, ele saía com a sua lamparina e com um cortejo para ir até a casa da noiva, buscar ela e depois voltar até a casa aonde vai ser a festa de casamento. O noivo foi junto, preparou tudo e foi buscar a noiva. A parábola vai dizer que essas 10 mulheres aguardavam no meio da jornada, no meio do caminho. E ao aguardar, eles estão preparadas. Quantas delas tinham vasilhas ou lamparinas? As 10. A Bíblia vai dizer que as 10 estavam preparadas. As 10 aguardavam o noivo. As 10 estavam ali. Só que agora acontece algo que não estava previsto no calendário delas. Que o noivo demorou. E ao demorar, o que acontece? Quantas delas dormem? Todas elas. Todas elas dormem. As 10 dormem. Por quê? Porque o cansaço pega todo mundo de surpresa. O cansaço pega todo mundo. Todas elas. Poxa vida, hein? Estou aguardando Jesus, ele não vem, está demorando demais, e vai batendo o cansaço, e a gente dorme. E quando essas mulheres dormem, agora que acontece uma divisão. A divisão acontece ao despertar. Quando eles agora ouvem o barulho que o noivo está vindo, elas acordam. E ao acordar agora que acontece a separação. Por quê? Porque 5 delas não levaram azeite. E esse não levar azeite agora acontece que ficam despreparadas para acompanhar o cortejo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantas lamparinas foram apagadas aqui? Quantas? Todas.
todas elas apagaram. Porque se a gente olhar para o texto aqui, você vai ver no verso 7, olha só. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. O que acontece aqui? É que agora elas acordam desesperadas para preparar. Opa, o noivo está vindo, vamos preparar aqui. E agora que há a divisão, porque essa divisão acontece nesse momento. Algumas tinham azeite, opa, a gente trouxe mais, vamos acender aqui, tá tudo certo. E as outras 5, não, a gente não tem mais, acabou. E agora? Empresta pra gente. Só que agora não tem jeito de emprestar, porque Jesus deixa claro aqui, o azeite é intransferível, porque ele deixa claro para nós, a salvação é individual. Não tem jeito de eu levar ninguém para o céu. E aquela ideia de algum dizer assim, olha, quando você for subir para o céu, agarra no teu pé, não tem jeito. É individual. E é nesse momento que acontece a situação triste da história, a divisão. Note que toda essa história é para que os discípulos entendam uma resposta que eles ainda não entenderam. E qual era a pergunta deles? Qual é o sinal da tua vinda? Jesus agora vai dizer que aquelas mulheres saem para comprar. Aliás, as virgens que estavam com azeite dizem para elas, né? Vão lá, comprem lá, procurem, porque não tem jeito da gente transferir nada para vocês. E nesse momento agora é que aquelas mulheres saem correndo para comprar. Mas agora as virgens que estavam preparadas, as prudentes, vão junto no cortejo e entram na festa. E agora essas outras vão tentar se preparar ou preparar as suas lamparinas no último momento que já não dá mais tempo. O que simboliza aqui nessa parábola? Que o fechamento da porta da graça acontece antes da vinda do noivo. Antes da volta de Jesus, a porta da graça fecha. Então essa ideia de algum dizer assim, olha, lá no finalzinho, vou curtir o mundão, vou viver a vida, e lá no finalzinho da vida eu resolvo. Às vezes dá tempo, mas às vezes não. E essas mulheres agora saem desesperadas, na última hora correndo, tentando comprar, tentando buscar azeite. Só que quando eles chegam na festa, eles batem e falam assim, abre a porta pra gente, eles chegam atrasados. Qual é a resposta do noivo para elas? Eu não conheço vocês. Eu não sei quem são vocês. Não fazem mais parte da festa. Eu lembro dessa história e quando a gente olha para isso, eu me lembro de uma situação. Nós morávamos em São Paulo, numa cidade do interior, assim, bem pequenininha. Na verdade, tinha 2 cidades maiores ao lado, mas ela em si era uma cidade bem pequenininha. Talvez vocês nunca vão ouvir falar dessa cidade. O nome dela é Batista Botelho. Uma cidadinha com... Hoje tem 4 ruas já. Antes tinha 2 só. Mas era um município que pertencia a uma outra cidade maior, bem pequenininha. E a gente morava ali. E vocês sabem que essa cidade do interior pequena, os comércios, quando são 6 horas, não tem mais nada. Não tem nem ninguém na rua nesse horário mais. E aí tinha 2 cidades maiores do lado, que também não era tão grande assim, mas que os supermercados ali e as vendas às vezes ficavam um pouquinho mais tarde. Então assim, até umas 8 horas da noite a gente encontrava algo para comprar ainda. Nós estávamos em casa num dia desses e fazendo comida ali, acabou o gás. A gente não tinha uma reserva, e aí eu disse assim, ó, vamos para a cidade do lado, que chamava Manduri. E a gente vai lá, a gente compra. Aqui não tem mais nada, já está tarde, a gente vai lá e compra. Eu cheguei até um supermercado e vi lá, só que eu achei o gás muito caro lá. E aí eu disse assim, bom, estava quase perto do horário já das coisas fecharem, né? Mas eu disse assim, dá tempo de eu ir lá no outro, que o outro vai estar mais barato, e eu vou comprar lá. Aí eu fui, quando eu cheguei no outro supermercado, fui lá com o carro, cheguei na frente, o pessoal já tinha fechado o mercado. Eles estavam lá dentro, mas haviam fechado as portas. E eu falei assim, não tem jeito e tal, não tem mais jeito. Aí eu falei, bom, tá fechado, vou voltar no outro. Já compro lá, tá caro, mas pelo menos a gente não fica sem gás. Acontece que o que eu não sabia é que o tempo que eu perdi de indo ao
ao chegar agora no supermercado, ele havia fechado. E eu lembro como se fosse hoje, né? As portas de vidro do mercado fechado, e eu gritando assim, eu preciso levar gás. E a moça, não tem mais jeito, fechamos. Voltamos para casa sem gás. Mas mais do que isso foi a esposa dizendo assim, tá vendo? Por que não comprou aqui? Teve que ir lá, voltar. Essa história muito se parece com essas mulheres, né? Porque elas correm desesperadas no último momento. Só que quando elas chegam, não tem mais tempo. A festa termina e elas não participam. Jesus volta e elas não entram. Acontece que aqui agora eu queria ir para essa parte final, para a gente conversar sobre o sinal. Afinal de contas, a gente ainda não chegamos à conclusão. Qual é o sinal? Os discípulos ainda não entenderam. E a pergunta é, e eu queria perguntar para vocês agora, depois de ouvir essa história da parábola das 10 virgens, qual desses grupos nós deveríamos ser hoje? As prudentes? E aí, vocês concordam? Concorda aí, irmão? E a gente deve ser? A gente não está preparado, né? E se eu falar uma coisa para vocês aqui hoje? Talvez vocês não ouçam isso de mais ninguém. E se eu dizer para vocês que nós não deveríamos ser as prudentes? Como assim nós não deveríamos ser as prudentes? Essas prudentes aí, embora entraram para a festa do noivo, mesmo assim elas dormiram. Mesmo assim elas ficaram ali adormecidas antes da volta de Jesus, ficaram inativas. A misericórdia alcançou elas, porque elas acordaram, tinham azeite e entraram para a festa. Parece muito que essas mulheres refletem muitos aqueles que são salvos no último momento da vida. Mas não é esse grupo que a gente deveria estar. Sabe qual é o grupo que a gente deveria estar? E agora é claro o sinal que Jesus deixa claro para os discípulos. Lê para mim aí o verso de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Sabe qual é o grupo que nós devemos estar? O grupo que anuncia a volta de Jesus. O grupo que está ali gritando, olha, Jesus está voltando, Jesus está vindo, se prepare, o noivo está chegando. Esse era o grupo que nós deveríamos estar. Esse é o grupo que nós devemos estar. Jesus deixa claro agora, e a pergunta dos discípulos é, qual é o sinal da volta de Jesus? Qual é o sinal da tua vinda? O que deixa claro o que é o final? O que deixa claro o que é o fim? Qual é o sinal? E é no singular, ele pergunta, é um só. Qual é o sinal? E Jesus agora diz assim, o sinal é vocês, pregando o evangelho. Qual é o sinal da volta de Jesus? É eu, é você, somos nós. Aguardando ele voltar, mas anunciando ao mundo que está próximo. Em qual grupo nós deveríamos estar? No grupo que proclama a volta de Jesus. Nós não devemos ser prudentes, prudente a gente precisa ser, mas nós não deveremos fazer parte desse grupo de pessoas que estão ali no último momento, que se preparam, que arrumam suas lamparinas. Pelo contrário, nós devemos anunciar ao mundo, pregando para as pessoas, Jesus está voltando, Jesus está chegando, acorda e não é hora de dormir. O sinal da volta de Jesus é exatamente você. Somos nós, proclamando para o mundo que Jesus está voltando. E eu queria terminar com vocês aqui, mostrando essa equação da meia-noite, né? O grito da meia-noite são a mesma missão. O grito da meia-noite, na verdade, é a pregação do evangelho a todo mundo. Jesus deixa claro ali em Mateus 25, 6, na parábola das 10 virgens, qual é o grito da meia-noite, na verdade, se enfatiza com Mateus 24, 14, a pregação do evangelho a todo mundo.
O grito, quem grita dizendo, olha, meia-noite, Jesus está voltando, é a pregação do Evangelho. Só que antes que o noivo chegue, a mensagem precisa ser anunciada. O sinal não é algo que apenas observamos, é algo que nós participamos. Então, o sinal da volta de Jesus, irmãos, não é para a gente olhar para o mundo e olha só, está acontecendo isso, aquilo. Isso são sinais que mostram que está perto. Mas o sinal que antecede a volta de Jesus é a pregação do Evangelho a todo mundo, através de nós. E às vezes a gente começa a se perguntar, né? Por que Jesus ainda não voltou então? É claro que a Bíblia deixa muito certo para nós que ele ainda precisa alcançar pessoas. Mas você acha que nós pudéssemos fazer a nossa parte, não facilitaria a pregação do Evangelho? Vocês acham que se a gente pudesse ser o sinal da volta de Jesus, manifesto em ação nos dias de hoje, nós não facilitaríamos mais a volta de Jesus? E eu queria terminar esse momento de estudo com a gente fazendo uma pergunta para vocês. E aqui vai um apelo a nós, né? Quer você ser o sinal da volta de Jesus? Entenderam hoje qual é o sinal da volta de Jesus? O sinal da volta de Jesus, nada mais, nada menos, somos nós, que precisamos proclamar a mensagem de Jesus para todo mundo. E quando a gente olha a quantidade de membros adventistas hoje no mundo todo, e a gente faz uma conta ali, né, de quantas pessoas cada um precisaria evangelizar para a gente alcançar o mundo inteiro, a gente olha algo possível para nós. É claro que existe muitos países aí da janela 1040 que são muito desafiadores, mas mesmo assim Deus tem enviado missionários para lá. A mensagem tem alcançado as pessoas. O sinal da volta de Jesus tem ido a todo mundo. E chegará o momento em que a última pessoa ouvirá e terá a oportunidade de decidir. Então Jesus voltará. Acontece que a gente, enquanto ele não vem, não podemos permanecer dormindo. E tem muita gente que às vezes, olhando para tanta decepção, acaba adormecendo na jornada da vida. E talvez isso venha porque a gente almeja tanto que ele venha, mas passa ano, entra ano, e Jesus ainda não voltou. E às vezes é por causa disso que a gente, às vezes, nos dias atuais, seja tão difícil pregar sobre a volta de Jesus. Não tem mais o mesmo impacto quando a gente prega na igreja hoje falando sobre a volta de Jesus, porque as pessoas vão dizer assim, mas de novo vai falar sobre isso, de novo vai falar sobre a volta de Jesus, mas ele nunca vem, passa anos, Jesus não volta. Só que enquanto ele não vem, nós não devemos continuar inativos. Enquanto ele não vem, nós devemos ser o sinal, pregando para todas as pessoas que ainda não ouviram dessa mensagem, para terem a oportunidade de salvação. Então, ele volte. Eu quero terminar com vocês aqui esse momento contando uma história. Essa história é uma das histórias dos nossos pioneiros da igreja, o pastor Charles Fitt. Naquela época, eles acreditavam que Jesus voltaria em 1844. E eles tinham aquilo convicto no coração. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A gente precisa pregar, a gente tem que falar para todo mundo. E o pastor Charles Fitt gastou a vida dele na pregação do Evangelho. E ele pregava para todo mundo, falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E muitas pessoas eram batizadas. Naquela época, as pessoas não se limitavam a ir a um local com uma água aquecida. Mas eles iam no rio, em locais que as águas eram geladas, muito geladas.
E o pastor Charles Fitt pregava e batizava um monte de gente. E por causa disso, de tanto entrar em água gelada para batizar o povo, ele ficou adoentado. E ao se adoentar agora, ele descobre que na verdade ele estava lutando com a pneumonia. Mas mesmo assim, a convicção que ele tinha que Jesus ia voltar, ele não parava de pregar. Ele ia para as águas geladas, batizava o povo, e ele estava doente. A situação dele piora. E a história vai dizer que Charles Fitt morre dias antes do que eles acreditavam ser a volta de Jesus em 1844. Acontece que no velório dele estava a esposa e os filhos. Os filhos choravam pela perca do pai. E a mãe, engolindo o choro, diz algo que eu gostaria que você guardasse para você. A mãe, engolindo o choro, olha para os filhos com o pai ali sendo velado e diz assim: nós não temos o direito de chorar. O pai de vocês ressuscita daqui a alguns dias. Porque eles acreditavam que Jesus voltaria em outubro de 1844. Essa convicção precisa estar no nosso coração. Os sinais que Jesus disse estão acontecendo por aí. Mas a gente precisa continuar pregando. Jesus está voltando. Seja você o sinal. Seja você a manifestação do sinal da volta de Jesus para outras pessoas. Comunique isso ao mundo. Fale para outros, Jesus está voltando. Apresente as verdades que a gente tem. E contribua para que em breve Jesus volte. E a gente tenha a felicidade eterna. Vamos orar? E para a gente orar, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu estou saindo agora de viagem para São Paulo, retorno às práticas pastorais aqui em final de agosto ou início de setembro aqui com vocês. E a gente está saindo agora para um evangelismo, 2 meses na cidade de Ourinhos, ali no estado de São Paulo. E essa é a manifestação de Deus na nossa vida. É pregar, falar para outros sobre a volta de Jesus e prepará-las para esse dia. E eu queria convidar vocês também, para que, enquanto Ele não vem, continue sendo o sinal. Pregue a outros. Se tem decisões para que nós tenhamos que tomar, tome essa decisão. Jesus está voltando e Ele quer ver você no céu. Mas mais do que te ver no céu, Ele quer que você seja contribuição para outros estarem lá. E o céu vai ser especial, porque tem muita gente que vai chegar em você e vai te dar um abraço e vai dizer assim, ó, eu estou aqui porque você um dia pregou para mim, me ensinou a Bíblia. Quer você também ser o sinal da volta de Jesus? Quantos aqui querem ser o sinal da volta de Jesus? Amém. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa esperança. Às vezes as coisas nesse mundo não vão tão bem e a gente tem muito claro que, na verdade, tudo ainda vai piorar. Mas a nossa esperança, Pai querido, não está nesse mundo. A nossa esperança está no Senhor e na promessa que o Senhor nos fez de que em breve vai voltar. Às vezes, Pai querido, a gente se decepciona com tantas coisas que acontecem. E o nosso desejo, Pai querido, era que o Senhor voltasse hoje, agora, para a gente não ter que enfrentar mais tantas dores, tanto sofrimento, tantas percas, tantas separações. Mas, Pai querido, a gente entende que o Senhor ainda tem propósito. E a gente quer contribuir com isso, Pai. Existem pessoas ainda que precisam ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, ouvir a sua verdade. Por favor, Pai querido, usa cada um de nós como instrumento do Senhor. Que a gente possa ser o sinal da vinda do Senhor visível e real na vida de outros. E que ao pregar o Evangelho, e a gente ter a certeza de que todos tiveram a oportunidade, então o Senhor Jesus voltará e a gente passará a eternidade ao seu lado. A gente sabe, Pai, que o Senhor vai utilizar vários meios para que o Evangelho chegue a todo mundo.
Mas, por favor, mesmo tão pequeno, usa nós também. Que a gente possa, Pai querido, falar dessa verdade às pessoas que estão ao nosso lado. Aqui ainda, na cidade, às vezes vizinhos nossos ainda não conhecem essa verdade. Por favor, nos ajude com a ação do Espírito Santo, a forma que devemos falar, agir, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Abençoe, Pai querido, agora também com a nossa programação e tenhamos a certeza de que o Senhor falar novamente ao nosso coração. Nós entregamos essa oração em suas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.